Hoje eu tenho uma pergunta polêmica para você. Boa, manda lá. As categorias de base são um grande laboratório assim, no futebol. Então, assim, pô, vocês conseguiram implementar estudo, fazer uma rotina lá, pô, viu que diminui a incidência de lesão. Quantos % disso conseguia passar depois para o profissional? Então, o primeiro dado que eu tenho é o seguinte: quando a gente iniciou a coleta desses dados, a gente tem a seguinte problemática. Somente um atleta do ano da equipe que chegava no profissional. Então, e esse atleta normalmente é aquele diferenciado. Então eu olhava lá a categoria 8-9. Chegava lá o Allan Kardec e conseguia jogar titular. Porque uma coisa é chegar, outra coisa é se manter. Ele pode chegar ali para uma questão do empresário, uma questão de necessidade do treinador, mas se manter, você vê de fato se ele foi promovido. Aí só era um. Aí chegava a 90, Alex Teixeira. Aí chegava a 91, Alan Marques. Chegava a 92, Felipe Coutinho. Chegava a 93, era sempre um. Falava, cara, por que só chega um? Aí você começa a olhar o processo a longo prazo. Porque quem trabalha dentro da fisiologia, a minha área depois foi a coordenação científica, você pensa totalmente diferente dos profissionais das equipes. Porque a equipe, ela pensa na equipe dela. Quando você pensa a longo prazo, você vê todas as equipes que estão trabalhando de acordo com, né, a filosofia do clube. Eu lembro de um atleta que ele estava abaixo da idade, ele tinha 2 anos de idade, atrasado, então ele estava com 16, mas a idade biológica era 14, e o treinador disse que ia dispensá-lo para ele não ir para a categoria acima. E o treinador da categoria acima queria o jogador, mas ele ia ser dispensado antes, não chegava. E aí a intervenção da fisiologia com os dados, olha, tá aqui abaixo da idade. Nesse caso, esse atleta até continuou e depois ele deu um estirão, cresceu. E aí os dados mostraram o seguinte: após as intervenções, que os atletas que chegam no sub-10, sub-11, que estão ali pré-purba, eles estão no mesmo tamanho, extremamente habilidosos, o que acontecia é que esses atletas iam sendo dispensados nas categorias sub-14, sub-15 e chegavam os grandes, os fortes, porque no futebol a força faz muita diferença. Só que esses garotos mais fortes não chegavam na categoria profissional porque não tinha qualidade. Então, o sucesso seria manter esses garotos do sub-10, sub-11, que eram qualidade técnica, né, de talento, até o sub-20. E isso aconteceu principalmente com a equipe 9-8, que aí subiram muitos atletas, foram muitos atletas vendidos. Né? Muitos. Por quê? Eu lembro que no sub-15 eu vi que o gráfico de idade biológica estava ao contrário. Os atletas estavam abaixo da idade. E eu tive pressão por parte do supervisor da categoria, do treinador. Pô, meu time é pequeno, tal. Mas se ele é pequeno, você tem que fazer agora diferente. Né? E também tinha muito isso. Pô, eu quero jogador forte, grandão. Não, cara. Você tem que ter jogador bom. Porque essa parte de força, lá no momento de 18, 19 anos, que você vai trabalhar como a gente fazia. Então, o ponto é, não há um trabalho a longo prazo para esses atletas. A preocupação é imediata. Porque, eu lembro que eu cheguei numa categoria sub-12 que tinham 100 atletas treinando. 100 atletas treinando. Eu contei, eu falei assim, quase não ia, porque a gente resolvia muito mais os pepinos de cima e depois ia descendo. Eu falei, vamos lá nos pequenininhos. Quando eu cheguei lá, eu falei, calma aí, só jogam 11. Tem 100 atletas aqui? Eu falei, não é possível. Aí fui no vice-presidente. Aí você cria um desgaste, porque você começa a ter que dispensar atletas porque tem jabá, interesse e tal. E aí você foca na qualidade. Não tinha campo para todo mundo, a gente não tinha 10 campos, 1, 2 campos. Então, o que acontece é que você não tem uma continuidade e diretrizes adequadas e o processo ele vai se diluindo. Você faz um processo que muda, daqui a pouco sai, muda, o negócio não anda. E falar assim, por que a gente não promove mais? Porque não tem planejamento, basicamente, dando essa volta aí para dizer que a gente não consegue planejar. Então, assim, da galera, daquele absurdo de criança lá, 400 crianças que tem na base, na verdade, subia 1. Hoje em dia sobe um pouco mais. Na verdade, quando você fala 400, você tem que avaliar a categoria que é o sub-17, que é a categoria de entrada profissional. Eu vejo o sub-20 nem mais como uma categoria ali de base. Sub-20, ao meu ver, já é uma equipe profissional, porque os atletas já possuem características físicas profissional. Um exemplo, dos testes isocinéticos que a gente fazia, a gente mostrava que o sub-17 não estava preparado, o sub-15 muito menos, todos desequilibrados, a grande maioria com problemas, e o sub-20 já estava ali com condições de estar no profissional. Então, dificilmente um garoto do sub-20
Se ele for bom, ele já está no profissional. Os garotos estão sendo promovidos hoje com 17 anos. A realidade é essa. Então, o garoto com 17 anos, ele vai ser promovido. E aí, os outros, eles têm que ter um trabalho ali de formação. Mas são muitos interesses, é business, é negócio. Há uma complexidade muito grande. Se o torcedor soubesse de todas as coisas que envolvem o futebol, com certeza ele não ia fazer muitas das doideiras. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.